Quando a humanidade irá querer ser justa o bastante para não mais se omitir a respeito disso? As mortes inusitadas dos últimos papas pré-conciliares e as suspeitas a respeito delas. As terríveis denúncias históricas vão se ajuntando, outras mais terríveis, suspeitas, dando conta de algo muito maior do que aquilo que os historiadores conseguiram registrar. A grande conjuração histórica, como no tempo, e no termo usado pela irmã Lúcia, que alguns também consideram até desaparecida e trocada por outra mulher. Tal assunto até nos assusta. Mas quem conhece as Sagradas Escrituras entende que a história humana do livro do Gênesis ao do Apocalipse segue o desenvolvimento de uma conjura metafísica do mal contra o bem, do engano contra a palavra divina, da perfídia, dos poderosos contra o verbo de Deus. Como ele é representado nos tempos cristãos pelo pontífice, sucessor de Pedro, esse passa a ser, ao mesmo tempo, o obstáculo. Contra o engano e o mal em que incorrem os homens e a nova vítima. É ilustrativo, portanto, que num dos mais completos trabalhos sobre Fátima, do irmão Michel de la Santa Trinidade, da Contra-Reforma Católica, o abade de Nantes, e que se trate também do tempo de João 23 para desenvolver o tema, era previsto um quarto tomo, cujo primeiro capítulo era o drama de 1960. O drama de 1960 como obstáculo, a apostasia foi eliminado. O abade de Nantes, com irmãos da CRC em Roma, em direção ao Santo Ofício, para apresentar o líber da acusação contra João Paulo II. Os outros capítulos seguem esse tempo de ruína católica com o Vaticano II. Testemunhado pelas 3 visitas do padre de Nantes com seu grupo em Roma para levar, respectivamente, em 1969 a Paulo VI e em 1979 e 1989 a João Paulo II. Os conhecidos liber da acusação, libelos de acusação por heresia, cisma e escândalo público. Tudo sob o título do drama de 1960, o ano quando se falou do segredo de Fátima. Segundo as palavras da irmã Lúcia ao cardeal Ottaviani,
Então parecia mais claro que se veria o drama previsto que Roma perderia a fé e se tornaria a sede do Anticristo. Previsto por Nossa Senhora em La Salette para o nosso tempo, em 1846. Apesar da dimensão desse perigo, todos parecem evitar a verdade dessa conjura e do desastre que tocaria a Santa Sede. E o quarto livro do irmão Michel, que deduzia sabiamente essa eliminação do obstáculo papal. Não foi publicado e o seu autor entrou no silêncio de um convento. Mas o desmantelamento completo da defesa da Igreja, iniciado por infernal coincidência, com o conclave onde foi eleito o modernista filomaçom João XXIII, tornou-se uma espantosa, mas calada realidade. Qual é a causa próxima dessa época derrocada? Qual verdadeiro católico pode ignorar que isto se deve à eliminação do verdadeiro primeiro defensor da Igreja de Jesus Cristo, que é o seu vigário na terra, o verdadeiro Papa? Os fatos históricos que confirmam até hoje essa conjura metafísica são inúmeros, embora nem sempre aprofundados e, quem sabe por quê, escurecidos e ignorados. Comecemos pelos primeiros 50 papas que foram martirizados. Os seguintes não foram menos perseguidos e obrigados a defenderem a fé dos poderes imperiais até o tempo do triunfo da cristandade. Mas aí iniciaram perseguições à mesma. Verdade religiosa, que foram cada vez mais insidiosas com o aumentar de devastadores cismas e heresias. Bem, e assim chegamos ao tempo das revoluções modernas. E a Napoleão, que aprisionou e humilhou os papas de seu tempo, Pio VI e Pio VII. O papado passou a ser visto como um adversário do governo civil revolucionário, porque era obstáculo às alucinantes liberalidades modernas. Assim chegamos aos tempos de Gregório XVI e de Pio IX, e ao século passado como uma nova forma de perseguição interna numa igreja vastamente infiltrada pelas forças inimigas. Trata-se do tempo de papas que foram aberta ou secretamente condenados à morte por forças externas do mundo libertário, comunista ou maçom, com a convivência de clérigos que almejavam a modernização da fé.
É assim que, hoje, diante da visão do segredo de Fátima, isto é, do massacre do Papa Católico junto ao seu inteiro séquito fiel, é o caso de aprofundar os fatos sobre algumas mortes obscuras. A primeira é extremamente crucial para a Igreja e o mundo foi a de São Pio X. O Papa havia dado audiência de manhã ao secretário de Estado, o cardeal Merry de Val. E tudo parecia normal, mas à tarde, este foi chamado de urgência aos aposentos papais, pois Pio X estava morrendo e tocava a garganta indicando estar impossibilitado de falar. O diagnóstico oficial da morte súbita foi de pneumonia fulminante. E ficou-se com esta notícia até que, anos depois, também o seu fiel secretário de Estado, Merry de Val, morreu na sala operatória por uma intervenção de muito pequena importância, mas inesperadamente sufocado pela sua própria prótese dentária. Que dizer agora do fato de Pio XI? Teve uma morte repentina depois que publicou uma carta contra o pancristianismo. Bem, atual operação ecumenista, né? O nazismo, o comunismo e a origem desses males, que são ideologias apoiadas por potentes lobbies terrenas. Pio XI, nessa sequência de planos para a eliminação do Papa, derradeiro obstáculo aos poderes mundiais. Pode-se duvidar que estes fossem ligados aos renovados planos dos Illuminati, da Baviera, sempre os mesmos, financiados pelos Rothschilds, que planeavam matar Pio XI, contrário aos planos deles. João Paulo I, com Nicodem e o cardeal Willy em 5 de setembro de 1978, também convinha a eles a morte de Nicodem, morto envenenado diante de João Paulo I, que justamente 23 dias depois foi provavelmente assassinado porque já estava providenciando bloquear as tramas da P2 no Banco Ambrosiano. Embora pessoalmente fosse ele também contaminado pelas tramas do Lutero II, ou melhor dizendo, do Luterano II. Não defendia a fé, mas as finanças eclesiais. A estas manobras poderia ser alheio o poder do dinheiro dos Rockefeller, que chegaram a cuidar do Banco Ambrosiano em Roma no caso do escândalo envolvendo a P2. Do mesmo modo, o atentado contra João Paulo II foi um engano político, só com feição religiosa. As dúvidas sobre estas mortes e certas outras internas ao
atual Vaticano são muitas, mas resta a certeza que se instaurou uma forte perseguição interna à fé no Vaticano, na qual estão envolvidos diretamente os papas conciliares. Sim, porque assim como é certo que toda guerra neste mundo é contra a palavra de Deus e seus defensores católicos, estes ocupantes da Santa Sé pretendem alterar sistematicamente a fé como digamos, uma nova consciência de uma nova igreja, que assim não deve mais converter, e menos que todos os judeus cuja a antiga aliança justificam a detrimento da nova e eterna aliança estabelecida por Jesus para salvar. Qual o vírus fatal do filosofar, tanto maçônico como antroposófico, liberal e modernista desses falsos cristos e falsos profetas? Parece incrível, mas a formação mental desses infelizes corruptores do pensamento no mundo pretendem cancelar a separação entre o certo e o errado, entre a igreja e a sinagoga de Satã, entre o bem e o mal, entre Jesus e Belial. Haveria que obter a paz entre os opostos para atingir a paz nesta terra, aceitando tudo. Assim as palavras conversão, separação, apostasia, juízo e inferno, que Jesus repetiu na Santa e na sua evangelização, deveriam ser adaptadas ou suprimidas. Em suma, a fé na incompatibilidade absoluta entre fé e heresia, como entre verdade e falsidade, deveriam ser eliminadas. Tudo entra na experiência humana, na pluralidade dos fenômenos terrenos, campo do qual não se devem excluir nenhuma religião, mesmo anticristã, e o ateísmo, para o qual hoje o Vaticano preparou o pátio dos gentios. Deste modo, até a carreira papal ficou aberta a todos os desviados inovadores, para a felicidade do mundo apostata. O resultado espantoso é o da demolição da igreja, da moral e da ordem no mundo. Mas a verdadeira, mais dolorosa e fatal realidade odierna é a do reconhecimento da parte de um povo que se professa católico e de tais falsários da palavra divina. São honrados como se fossem autênticos pastores católicos, enviados por Deus e que, portanto, podem ensinar o que querem, escreverem livros incríveis e tecerem
as maiores traições e se beatificarem, entre eles com os maiores aplausos de um mundo religiosamente bestificado pelos próprios clérigos. Eis a última perseguição contra as derradeiras defesas de nossa Santa Madre Igreja, que continua vilipendiada, e sua vinha do Senhor, a devastada por endemoniados falsos apóstolos. Estes, em grande parte, não são mais as vítimas da tentação que condenou Adão e Eva, mas estão na pele da serpente, que tenta os homens a aceitar serem como deuses, conhecendo o bem e o mal. Não é este o sussurro fatal que procede da declaração da liberdade, da consciência e da religião em nome da dignidade. Emancipação humana da Declaração do Vaticano II. Fatos espantosos e horríveis ocorrem na Terra. Profetas profetizavam mentiras e os sacerdotes os aplaudem com as suas mãos. E meu povo ama essas coisas. Que castigo não virá depois de tudo isto? Acredite nestas palavras. Foi retirada de um texto bíblico. Que o coração imaculado de Nossa Senhora e Mãe interceda em nosso socorro.